Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Deus está em tudo. Mas nós somos eclesiásticos. Mas se um eclesiástico é um homem, não é? E os homens são todos feitos do mesmo barro. Boa noite, Amélia. O Sr. Parco já chegou. Boa noite, Sr. Parco. Está a pensar dividir a casa com alguém? Sim, se a menina Amélia quisesse. Sr. Parco, eu gosto muito do seu crucifixo. Parece que o Sr. João Eduardo arranjou concorrente. A menina Amélia não conhece aquele homem que apareceu aqui com uma pele de cordeiro. No fundo, ele é um lobo. Esse padre é que não sabe do que eu sou capaz. Devia ser como na Revolução Francesa! Tudo para a Argentina! Você não tem moral para falar assim comigo. Vi a São Joaneira de quatro em cima da cama dela, enquanto o senhor a possuía por trás como um animal. Padres, cônegos, bispos, é tudo a mesma merda. As mulheres e o sacerdócio não combinam. No futuro, os padres ainda vão poder casar e ter uma família. Com que idade está a pequena? Já deve estar com idade para casar. Eu acho que o chantre não gosta de mim. Queria era dar a paróquia ao Natário. A propriedade devia estar toda na mão da igreja, toda! Manda a casa da São Joaneira para o diabo e esquece essa rapariga, esquece-a. Isto assim não pode ser, menina Amélia. Esses olhares com o Padre Amaro. Amaro! Deixas, homem! Isto é o Amaro! Não pode ser, o Amaro já lá não mora há muito tempo. Sonhei que fugíamos os dois. Diz aí na cidade que há um escândalo eclesiástico. Olha para mim. O que é que tu vês? Vejo o homem que eu amo. Eu pensei que você fosse diferente. Sou apenas um homem, Padre Mestre. Mas bom, muito obrigado por estarem aqui hoje. Eu vou fazer aqui uns agradecimentos da praxe rápidos e dar aqui a palavra a estes dois senhores. Eu quero, antes de mais, e começar hoje porque estamos em Leiria, agradecer muito à Câmara Municipal de Leiria e na pessoa do seu Presidente, do Dr. Gonçalo Lopes, porque desde o primeiro dia que eu apareci em Leiria para uma reunião a propor-lhe fazer a série em Leiria, com as dificuldades de arte e técnicas de produção que teriam, ele desde o primeiro não hesitou e desde o primeiro dia disse: nós queremos estar juntos com este projeto. O Essa é uma pessoa que nós estimamos, essa obra é uma referência na nossa cidade e nós estaremos juntos. E portanto eu quero agradecer muito a atitude, o entendimento e o esforço por a Câmara de Leiria ter estado desde o início disponível para participar neste projeto. Esta é uma série, é a primeira série que a RTP1 lança este ano. Nós quisemos também que simbolicamente o ano fosse assinalado com uma estreia de uma série emblemática. O Crime do Padre Amaro é uma das obras emblemáticas do Essa de Queiroz. Foi rodada já há bastante tempo, há mais de um ano que foi rodada, mas estas séries hoje em dia precisam de tempo, precisam de ganhar maturidade nas fases todas, quer na escrita, quer depois na rodagem
quer no final, na parte de montagem, até no próprio lançamento. Nós quisemos que o lançamento tivesse esta dimensão e por isso não havia melhor, se calhar não havia melhor conteúdo para iniciar o ano. Leonel, bem-vindo. Em que é que este crime do Padre Amaro é diferente das outras adaptações? Primeiro, eu corrijo uma palavra nesta questão, que é: os outros não são adaptações. As outras duas, tanto a mexicana quanto a portuguesa, são filmes inspirados numa obra. Inspirados, porque o resto não tem adaptação. O que eles ficam é com a espinha dorsal do conflito principal. E depois não aproveitam uma vírgula, um conflito, um diálogo, a riqueza das personagens. Portanto, o que eu acho é que a diferença começa exatamente aí. Eu pretendi fazer uma adaptação da obra. E o que é fazer uma adaptação da obra? É respeitar quase tudo de bom e de importante que a obra tem. Quase tudo. E digo quase tudo porque é sempre impossível aproveitar tudo. Numa adaptação de um meio como é a literatura para um meio audiovisual é impossível fazer uma adaptação 100% fiel. Mas, maioritariamente, o que está na obra do Essa está nesta série. A começar pelo que é a consistência desta história. E o que é a consistência? A época, o local, porque tudo isso são personagens, tudo isso dá um enquadramento social, político, psicológico às personagens. E depois, todos os pequenos conflitos destas personagens. E a relação com o entorno e com as outras personagens. Ora bem, tudo isso nós respeitamos, estão cá as personagens todas, sabe? As pessoas vão vê-las e depois, em algumas crescemos, noutras diminuímos, mas estão cá todas. O que eu pretendi, de facto, é exatamente isso, é fazer a primeira adaptação desta obra, porque na realidade não acho mal nem bem, não é um juízo de valor o que fizeram. Quiseram fazer filmes pessoais, que tinham uma história para contar, e quiseram misturar uma pequena parte de uma grande obra literária. Mas é uma pequena parte, porque o filme português é uma história que se passa na Zona J. Tem tráfico de armas e drogas e... Bom, a obra do Essa não tem nada disso. No filme mexicano tem as guerrilhas na selva, tem... É uma coisa aproximada. Cada um quis contar a sua história e quis utilizar parte de uma estrutura do conflito principal, basicamente quiseram utilizar o conflito principal desta grande obra para o seu filme. É possível, é de direito público, pode fazer-se, não acho nada incorreto, eu posso fazê-lo um dia por qualquer outro livro que assim me inspire. Mas neste caso não era o que eu queria fazer nunca, desde que eu li este livro quando eu acabei a escola de cinema, porque eu só li isto para aí com 20 e tal anos, depois de acabar a escola em Madrid. Mas percebi logo que queria muito filmar isto. E o que eu quis fazer em tempos era um filme. E o que é que te atraía aqui? Era o lado proibido da história? Não. Era os conflitos das personagens. E a discussão da igreja. Discussão de uma igreja da altura, estamos a falar do século XIX. Sim, a discussão da igreja católica. Discutir a igreja. Discute-se tudo no mundo, na sociedade. Discute-se. Tem que ser discutido tudo. A discussão da igreja católica que este livro propunha interessava-me muito. Já na altura, e continua a me interessar. Mas não é, às vezes, uma fronteira que a própria igreja, enfim, não deixa que se ultrapasse? Eu julgo que é, sim. Eu julgo que está a defender a sua imagem. Eu acho que os sistemas protegem-se, não é? Acho que a própria igreja, como todos os sistemas, tem a sua proteção e a sua defesa e o seu alimento para prosseguir. Mas depois as próprias pessoas que professam estas igrejas, elas próprias se sentem incapazes de... Porque são religiões. Tal como nos partidos, nas ideologias políticas, as pessoas perdem a perspectiva da discussão. Tu chegaste a ver qual terá sido a reação da Igreja na altura em que o livro originalmente foi publicado? Não, sei que foi proibido, sei claramente que foi... Socorro. Sim, sei que o livro foi proibido, mas não foi E quando é que foi readmitido para a opinião pública? Já não me lembro, também já fiz isto.
tens que pensar que estamos a estrear quase um ano após eu ter acabado esta série. Eu vivi com este projeto muito tempo, eu vivi com este projeto 1 ano e mais, entre a escrita e a pós-produção e a rodagem, eu vivi com este projeto quase 2 anos. Mas agora já passou, já estou metido. Já está noutra? Já estou metido cheio, estou metido até aos cabelos noutro projeto que estou a trabalhar e já não me lembro disso. Mas sei que foi reposto muito depois, muito depois. Muito depois. Mas foi uma escandaleira, então. Foi uma brutal escandaleira e foi proibido o livro de ser... Ele foi editado e foi proibido, foi retirado das bancas, portanto... Era um livro herege, ia para a fogueira da Inquisição. Exatamente, era a proibição da discussão. A mim, o que me interessou, eu gosto do meu interesse espontâneo pelas coisas. Pode ser o interesse por uma comédia, pode ser o interesse na conexão, por falar do narcotráfico na Galiza e a ligação com os pescadores e com o abate da frota pesqueira portuguesa. Eu de vez em quando interesso-me por determinados temas. E esse interesse espontâneo não o questiono. Eu não questiono porque é que naquele momento simplesmente começa-me a fascinar e vou atrás desses projetos. Algumas vezes nem sequer começa com interesse meu, começa com que alguém me propõe um projeto e eu começo a olhar e começa-me a ser interessante a história. Parte dos projetos que eu filmei vieram de propostas de produtores, mas há assim uns onde a iniciativa foi minha e onde eu tive mais paixão pelo que estava a fazer. E foi neste caso? E foi neste caso. O crime compensa? É lá, tão bom. Compensa. Acho que este Amargo compensou apesar de tudo. Apesar dele não aprender a lição, apesar dele percebermos no final da obra que ele continua com o mesmo pecado, o crime acho que compensa, porque a nossa visão e a visão do Lionel, e principalmente acho que essa é a nossa grande ambição nesta versão do Crime do Padre Amaro, é que seja um crime por amor e não só baseado no lado do erótico e sexual, que é o que toda a gente já tem o preconceito desta obra. Acho que existe muito amor entre estes dois e acho que é quase uma paixão proibida por ele ser padre, apesar de ser uma vocação, apesar de não ser vocação e ter sido uma obrigação que lhe foi imposta. Tão proibida que o próprio o livro originalmente, sem dúvida alguma, foi para a fogueira da Inquisição. Sabes que és a primeira pessoa a falar-me disso e já falei a muita gente, que bom. É maravilhoso para mim como ator ter a oportunidade de ter uma personagem como esta, que foi, como tu disseste, esta versão que nós todos conhecemos. É uma versão que foi uma segunda versão da obra, porque a primeira, como tu sabes e disseste muito bem, foi completamente proibida, e foi a forma do Essa conseguir que a obra saísse cá para fora e que passasse um pouco a mensagem e a crítica que ele queria, mas de uma forma que fosse mais aceite. A parte que para mim como ator mais gozo me deu e que eu consegui retirar um bocadinho também dessa primeira versão, de algumas cenas que foram alteradas, que apesar de nós cumprirmos nesta obra a segunda versão, por exemplo na decisão do que ele faz ao filho, não é? Que é uma tecedeira de anjos a quem ele entrega a criança, na primeira versão existe, é ele que mata o próprio filho, e acho que esse traço de personagem eu quis trazer para este Amaro, apesar de não estar presente, porque diz muito mais sobre ele e sobre o homem que ele é enquanto sobrevivente do que não contar essa parte da história. Bárbara, vocês leram de ponta a ponta o livro? Sim, ambos lemos a obra. Sim. E foi na obra que... E discutiram entre vocês? Discutiram no sentido de analisar? Sim. Inevitavelmente há um diálogo sobre o assunto, não é? Primeiro porque, sendo os dois protagonistas da obra, haveria sempre um diálogo e uma troca de ideias em relação àquilo que cada um de nós pensa, seja da sua própria personagem, seja da relação entre ambas as personagens. E inevitavelmente, por sermos namorados e por estarmos neste projeto juntos, temos também uma facilidade de comunicação que faz com que esse debate seja muito mais fácil e muito mais também cotidiano. Estas cenas foram coreografadas, foram encenadas ou foram espontâneas e naturais? As cenas íntimas? Sim. Foram marcadas pelo Lionel, ou seja, não houve... hoje em dia já existem coordenadores mesmo para este tipo de cenas, nós não tivemos nenhum coordenador. Tivemos as cenas debatidas também com o Lionel, porque lá está, como são vários encontros que estas personagens têm, queríamos também passar um bocadinho a ideia de progressão, não é? De que forma é que as personagens se vão envolvendo mais à medida que se vão conhecendo. E, portanto, tivemos o cuidado também de tentar que o envolvimento físico fosse também ele progredindo ao longo da série, sendo que foi tudo uma coisa muito natural. Eu lembro-me que nós gravámos estas cenas em 2 dias, foi o final de um dia de trabalho, portanto tínhamos gravado cerca de 6, 7 cenas e deixámos estas cenas mesmo para o fim.
e ficámos 1h30 em cada um dos dias, foram dias seguidos, não é? Ficámos 1h30 só à volta destas cenas, a pensar como é que as poderíamos filmar, de que forma é que poderíamos também defender os nossos corpos, porque tínhamos todos a ambição de que fosse uma série com erotismo, mas que não fosse pornográfica ou explícita, que fosse bonita e fosse bem retratada e cinematográfica. É uma das coisas que provavelmente os espectadores vão querer ver a série para além do contexto social e literário, é ver até que ponto é que as cenas eróticas descritas por Wessa de Queiroz são retratadas na série. Sem dúvida. Eu acho que essa é a grande bandeira que toda a gente, mesmo que não conheça a obra e que quase não conheça mais nada do Wessa, conhece estas cenas de erotismo e também muito se deve também ao filme que foi feito em Portugal e que criou esse imaginário nas pessoas e que muitas vezes é aí que começa sempre a conversa com quem nós cruzamos na rua. A nossa ideia é pegar nessas cenas, como a Bárbara estava a dizer, e torná-las uma coisa não só jocosa. Percebes o que eu estou a dizer? Torná-las para além de bonitas cinematograficamente, mas que sirvam aos personagens e que sirvam à obra. E eu sou muito fã do Wessa, eu conheço muito a literatura do Wessa e estas descrições das cenas são muito pormenorizadas, como tu dizes. E existe também no Primo Basílio, na tragédia da Rua das Flores, onde é uma mãe e um filho, existe esse erotismo e a forma como ele o descreve muitas vezes passa a ser só banal e não tão gratuito. O objetivo é que não seja gratuito, que seja uma descrição das personagens. Desculpa, no Crime do Padre Amaro eu não tenho memória de que ele descreva nenhuma cena explicitamente. O próprio Wessa dá sempre a entender qualquer coisa, mas nunca nos explica graficamente o que é que acontece. Eu acho que a ideia era... Tem? Pudor. Não sei se... Não é uma descrição do Ramalhete. Eu acho que vem um bocadinho na sequência daquilo que o José estava a dizer, de forma a que a obra fosse aceite, deveria ter que encaixar num certo tipo de limites. E uma descrição de uma cena de sexo entre a Amélia e o Amaro... Isto não são as sombras de Grey do século XIX. Não, mas dão-nos um bocadinho... levantam-nos um bocadinho o véu sem nos levantarem o véu todo. Percebes o que eu estou a dizer? Também de forma a que a obra fosse aceita não podia ser nada muito explícito. Sim. Senão mas não iria ser imediatamente censurada. Mas não fomos de todo púdicos a fazer as cenas. Sim, de todo. E acho que isso, ou seja... Nota-se logo no primeiro episódio. Acho que não há pudores em expor o corpo, porque também foi uma coisa super defendida e super justificada. E trabalhada com o Leonel, deixou-nos completamente à vontade. E na verdade até fomos nós que às vezes íamos desafiando, acho que conseguimos fazer isto aqui diferente. Então, para sendo esta progressão, no primeiro episódio é apenas um primeiro encontro, Quem é que teve mais medo de ultrapassar o limite? Foram vocês ou ele? Eu acho que ele foi mais respeitoso connosco. Certo. E acho que nós é que desafiámos demos no fundo um aval não, também para Daniel, vamos, podemos ir um bocadinho mais longe. Porque nos sentimos protegidos desde o primeiro momento e tu viste as imagens hoje, a beleza das cenas, o contraluz, a luz das velas e mesmo os encontros do Cineiro, que é uma coisa mais crua, aqueles encontros em que ele já se envolve sexualmente, que é uma coisa mais de dia. A própria luz é uma luz meio fria, quase como se a única coisa que ali acalentasse aquilo fosse um amor que já por si só já é mórbido, no sentido em que vai ser finito, e é bonito que conseguíssemos chegar a esse ponto que eu acho que nós conseguimos chegar e que as pessoas que venham ver o Crime do Padre Amaro pelas cenas de erotismo se agarrem, fiquem também por tudo o resto. Agora, não fomos de todo púdicos porque a obra é sobre isso. Não é a Anatomia de Grey, o S é sobre isso. É essa sobre essa. Grey, não 50 Shades of Grey. Não é, exato, não é a Anatomia de Grey, é outra. Não é as 50 Sombras de Grey, pelo simples facto que eu acho que tem muito mais sumo literário. Com certeza não. E as personagens sem dúvida. E por isso sim. Mas essa que é essa. A paixão entre, neste caso, dois atores, José Condensa e Bárbara Branco, que até são namorados na vida real, facilitou-te de alguma forma a filmagem das cenas mais íntimas? Sim, facilitou. Foi uma facilidade brutal, foi uma diversão fazermos aquilo. De facto, para vocês e para eles, seguramente. Sim, para todos. Para eles primeiro. E se para eles é difícil, torna-se difícil para a equipa de realização. Portanto, não foi uma condição para mim sine qua non fazê-lo por eles serem namorados, mas percebi. A escolha estava a recair, havia várias hipóteses, não muitas, mas havia... De duplas? Havia duas hipóteses, de ator e de atriz, para este projeto. E quando tomei a decisão de quem era... A escolha primeira foi do padre, que era o José Condensa, e depois estava na decisão
da Amelinha, e na Amelinha estava outra atriz, também estava, e eu aí, no tempo que eu demoro a tomar a decisão de quem vai fazer, tinha alguma indecisão e comecei a perceber que a Amelinha tinha as características que me levavam, e eu disse sim. Bom, acabou-se a dúvida, porque tem características que eu gosto muito para coisas que eu quero desta personagem. E ainda por cima, tem a vantagem que são namorados, portanto acabaram-se as dúvidas, não há dúvidas. É ela também a preferência. E foi assim, ou seja, era uma escolha natural, mas acabou por ter um empurrão e que foi acertado. Porque foi, digo-te, foi das cenas mais fáceis que eu tive de filmar. E eu tinha um acordo com eles. Eu sabia que isto é difícil, e eles são atores jovens dela, uma atriz muito jovem, e ela contou-me que fazer isto ia ser um peso para ela, e eu disse, eu sei que deve ser, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Tudo o que eu filmar nestas cenas, eu vou-te mostrar sempre, aos dois, vou-vos mostrar sempre cada plano que fizer. Se não gostarem, eu filmo outra coisa. Ao contrário de outros realizadores que ainda hoje em dia, por exemplo, o Franco Zeffirelli, que rodou em 1968 o Romeu e Julieta, e os atores, a Olivia Hussey e o Leonard Whiting, hoje estão a criticar a Paramount, a produtora, de exploração do trabalho infantil, ou da exploração sexual infantil. Sim. Porque ela tinha 16 e ele tinha 17 anos. Eram menores. Mas aqui, esses não são menores, mas eu queria uma coisa. Podia não ter feito, eu podia ser egoísta e dizer isto é como eu quero, e se aceitou o contrato, mas não. Eu disse assim, eu quero que isto seja uma coisa fácil e emocionalmente positiva para todos os que estão. Para a Conceição. E disse ao Zé e disse à Bárbara, mas portanto, Bárbara, eu vou-vos mostrar sempre cada plano. E eu quero fazer isto sempre de uma forma pouco agressiva e muito plástica e com muita beleza estética. E eu disse, mostro-vos. Se tivermos os três de acordo, está validado. Se um dos dois não gostar, eu filmo de outra forma. E houve alguma vez que isso aconteceu? Não. Gostaram muito de tudo. Foi uma facilidade. E filmámos muito rápido. Filmámos quase tudo à primeira, segunda take. Não... É a primeira vez, enquanto vocês, atores e namorados, têm algum tipo de cenas ou um envolvimento no cinema ou no teatro, como é? Nós fomos namorados na última novela que fizemos juntos. Sim, portanto, claro. tivemos também algumas cenas íntimas, mas acho que é a primeira vez em que temos cenas com grande exposição. Sim, agora, pegando no facto de sermos namorados e na exposição física, que eu acho que isso também é uma questão muito recorrente, que nos fazem muitas vezes, eu acho que não é necessariamente mais fácil por sermos namorados, antes pelo contrário. Porque de repente há um conhecimento que nós temos em relação um ao outro, não é? E um à vontade um com o outro, porque vivemos juntos e namoramos há 4 anos e, portanto, já nos conhecemos de uma forma que a Amélia e o Amar não se conhecem. E, portanto, quem está ali no ecrã não é a Bárbara e o Zé. É a Amélia e o Amar que estão a conhecer-se pela primeira vez e a envolver-se pela primeira vez. Eu acho que aí há uma grande diferença. Tivemos que fazer esse trabalho de voltar para trás, não é? De voltar para trás e de construir um caminho que não é a Bárbara e o Zé que estão a fazer, é a Amélia e o Amar. Nós sabemos que, Leonel, que quando se faz uma recriação de época, série ou filme, as coisas são caríssimas. Ainda por cima, foram filmadas nos locais da ação, em Leiria. Sim. Assim, se há uma coisa que fez demorar algum tempo eu decidir fazer esta adaptação, tinha a ver com os custos, porque eu desde o primeiro dia, eu nunca me interessou este livro do Essa para fazer aquilo que os outros fizeram, que os mexicanos, nunca me interessou. Desde o primeiro dia, claro, que se eu um dia adaptasse o Essa, eu ia adaptar século XIX, ia tentar que fosse na Leiria. Eu queria perceber as pedras e os lugares e alguma coisa. Portanto, Foi importante? Não, mas eu queria que fosse assim. Eu queria que algum desse espírito de coisas que inspiraram palavras, que fossem as mesmas sombras, mesmo que subliminarmente isso contribua. Mesmo que isso não faça a grande diferença, para mim fazia. Mas era para mim. Achas que o Bessa de Queiroz, se cá estivesse, gostaria de ver esta adaptação? Eu gostava que ele gostasse. Confesso que respeitei muito o espírito da obra, muito. A experiência que eu não tinha quando fiz A Selva, que foi para mim uma tremenda batalha, porque era um guionista brasileiro, mas fui eu contratado... Com o Diogo Morgado. Sim, com o Diogo Morgado. Fui eu contratado
o projeto foi-me entregue a mim antes do guionista, portanto o guião foi construído para mim. Os guionistas trabalhavam com a minha supervisão. E eu confesso que muitas das decisões eu não as sabia tomar. Tipo assim, estava a trabalhar com uma das maiores obras da literatura portuguesa e Ferreira de Castro, exatamente. E eu dizia assim, como é que eu faço isto? Posso fazer? Não posso fazer? 20 anos que separaram uma coisa da outra deu-me outra maturidade. Eu aqui sabia o que podia fazer e sabia claramente o que não podia fazer. E isso foi porque não havia muitas indecisões. Eu dizia, não, isso não fazemos. Eu dizia, às vezes eu colaborei na escrita dos guiões e isso eu queria, porque eu queria muito que estes guiões tivessem a minha visão completa. Era um projeto muito querido para mim. Este projeto é tão querido para mim como A Sombra dos Abutres, como quando eu escolhi fazer... Foi o primeiro filme. Foi o primeiro filme. Há quase 40 anos. Filmei em 96. Estamos em... 2023. Há 35, quase 40. 33 anos, não é? Alguma vez com o Diogo Infante? Ou 35 anos, sim. Já o reviste? Não. Agora já há muitos anos não o vejo. Porquê? Tenho uma muito má relação com os meus filmes, com 90% dos meus trabalhos. Passado um ano de os ver, quando os acabo, na pós-produção, começo a encontrar os defeitos todos que não consegui concretizar como eu queria, então começo a entender que são defeitos. E começo a olhar só para os defeitos. Quando estou a vê-los, já não vejo as coisas que eu acho boas que fiz. Mas isso é a história do crítico. O crítico, quando vai ver um filme, diverte-se tudo menos a ver o filme, porque ele vê o que está mal, vê a banda sonora, vê as falhas de raccord e vê as deficiências da narrativa, não é? Mas eu não sei se há pessoas que fazem... Eu não sei se há pessoas que veem os filmes e ficam muito felizes com os filmes que veem deles. Eu não fico. Eu começa na pós-produção. Depois da pós-produção eu já sei os problemas que eu não consegui ultrapassar. Isso acontece também com as séries da televisão? Com as séries também, sim. Mas depois tenho 2 ou 3 projetos que sim, que revejo. Tenho projetos que revejo. Dá-me um exemplo. O Arte de Roubar. O Arte de Roubar, só não fiquei feliz pela decisão, à última hora, de o filmar em inglês. Aquele filme era para se filmar em português, eram 2 deportados dos Estados Unidos, 2 imigrantes, e era assim que eu gosto muito daquele filme. Foi um filme que me abriu as portas do Brasil, as portas de Espanha, a minha ligação com os Estados Unidos começa com esse filme. É um filme que eu vendi para muitos países, para os grandes mercados de distribuição. E é um filme que eu gosto, e eu acho que eu concretizei muito próximo do que eu queria fazer aquele filme. E gosto da conexão da minissérie sobre o narcotráfico na Galiza, mas vá lá, não escolho 2 projetos que fui eu que os escolhi. Se quiseres, e são tão diferentes entre si. Mas são projetos que eu escolhi, eram projetos que eu queria muito fazer, ou seja, nasceram da minha vontade, ninguém me propôs fazer aquilo, nem um nem outro. Nasceram, disse eu quero fazer isto, eu quero fazer uma história assim, fui buscar os guionistas, acompanhei a escrita dos guiões, portanto, se calhar isso faz com que os projetos no final fiquem mais próximos de mim. Mas as comédias, eu não gosto de comédias, vou-te confessar. Eu não gosto de comédias, não vou ao cinema, não vejo na televisão. Porém, já vamos falar delas, de algumas adaptações mas fiz ou remakes, se mas quiseres. vou dizer, fiz estas adaptações e estou bastante satisfeito com elas. Vamos só recordar o que é que tu fizeste em relação aos clássicos dos anos 40 da comédia de ouro, ou da época de ouro do cinema português. Quais foram os filmes que tu realizaste ou produziste? Eu produzi e realizei o Pátio das Cantigas e o Leão da Estrela. E depois produzi a Canção de Lisboa. Mas os 2 primeiros eu produzi e realizei. E o Pátio das Cantigas foi aquele que foi o maior sucesso de sempre do cinema português. Eu confesso-te que dos 2 o que eu mais gosto é o Leão da Estrela. Okay? Mas lutei pelo Pátio, pela compra do Pátio, e fui eu que lutei e que determinei que era o Pátio o primeiro a estrear. Eu percebi que o Pátio, que tinha mais da comédia popular, do cinema italiano, caótica, cheia de personagens, cheia de quase como uma estávamos a falar do Parque Meyer, o género português, a revista. Essa comédia popular do cinema italiano tem muito
teatro revista, as pessoas gritam muito e saem de todas as janelas, saem de portas. Estamos a falar do Vittorio De Sica, de Mário Monicelli, por exemplo. Sim, tudo aquilo, são muitas personagens e elas falam muito rápido. E muito alto. E muito alto, e estão sempre a gritar, e muito ramanas. Eu achei que o Pátio tinha essa característica e era isso que era preciso potenciar. Era potenciar o que esse cinema italiano teve de sucesso e que os fez exportar. E que fez com que essas comédias fossem tanto sucesso em tantos países. E, portanto, eu olhei para ali e eu tentei seguir esse género italiano a partir do Pátio. E achei que ele tinha um gosto popular tão forte, ele tinha um impacto por isto, por ser um filme coral, por ser um filme cheio de personagens e cheio de pequenos conflitos, que ele ia ter uma facilidade muito grande em conectar com os públicos. O que eu mais gosto, porque eu acho que é a tradicional comédia francesa, a tradição, o Leão da Estrela é a tradicional comédia francesa. Podemos dizer que ela é melhor, totalmente diferente. Um género totalmente diferente. Podemos dizer que que as pessoas gostam mais, como nas comédias francesas, todos que vêm, os franceses fazem 100 comédias por ano. Portanto, depois nós vemos 4 ou 5 que chegam a Portugal, ou 7 ou 8, e depois temos 2 são muito boas, as outras são médias. Toda a comédia é assim. E os franceses também. Mas ali está toda a estrutura clássica de uma comédia francesa. Toda no Leão da Estrela. Uma comédia de enganos, poucos personagens, num núcleo, uma estrutura quase teatral. E será que o público percebe isso? Não tem que perceber. O público não tem que fazer esse juízo. O público tem que se sentar, pagar um bilhete e divertir-se ou achar que teve a ser seduzido enquanto lhe contou uma história. Mais nada. Achas que o público, que quando foi ver esses filmes, pensava que ia ver uma remake rigorosamente com as mesmas falas dos filmes de Vasco Santana, do Ribeirinho ou do António Silva? Eu acho que pensou, e esse foi um engano que nos ajudou positivamente, porque acho que o contrário era a destruição destas adaptações que fizemos. Ou seja, não se pode mexer naquilo que já está muito bem feito. Sim. E houve alguns críticos que não perceberam bem isto, e eu acho que não discutiram da forma certa. Aquilo não são remakes, são novas versões sobre uma temática, sobre histórias de bairro. Se eles derem ao trabalho de os analisar um ao lado do outro, vão perceber que não há... Bom, há 2 ou 3 falas que eu permiti que são uma espécie de homenagens. E então eu disse, podemos deixar 1 ou 2 falas como uma homenagem. Daquelas mais icónicas. Sim, mas deixámos 1 ou 2. Em cada filme deixámos 2. 90% do que está nos guiões é criação absolutamente nova. As falas, a estrutura, a cena onde é que ela se passa. E isso foi o que eu acho que fez o êxito, porque o público ia pensar que havia um remake e ao sentar-se, aquilo era uma surpresa. Eles não conseguiam adivinhar nenhum passo que ia acontecer. Então eram apanhados de surpresa. Até porque diziam, este nem parece o António Silva. Pois, claro, eles não tinham que parecer nada. Fizemos uma brincadeira, eu e Miguel Guilherme, foi o Miguel que disse, olha não, eles não são nossos, são da visão disto tudo, é uma nova visão, mas imaginamos que eu era tataraneto do António Silva, podia ser tataraneto, e que fiquei com algumas características do António Silva. Eu não podia fazer isso. Tu não podes, queres compor assim a personagem? Se reparares, nós não mimetizamos nenhuma personagem, mas no Pátio das Cantigas, no Leão da Estrela, o personagem feito pelo António Silva, ele tem qualquer coisa na voz, mas isso foi uma brincadeira nossa, que o Miguel me disse assim, pá, eu pensei nisto, podia fazer, imaginei que eu era um gajo que era tataraneto e vivo hoje, e posso ser, não é? Podes fazer isso, podes, por que não? Se funcionar para a personagem, podes. Nós não estamos a copiar nada, nem ninguém. Nós só compramos a marca, basicamente, naquilo o que era uma enorme vantagem para fazer os filmes. Ou seja, os direitos de autor. Os direitos de autor. Foram fáceis de adquirir? Não foram. Levou uns meses e foi uma empresa de advogados que aliás, eu já me tinham falado há muitos anos de fazer isto. Eu só não o fiz porque achava que era um tremendo embrulho negociar os direitos destes filmes. Ir à procura das famílias, é sempre... Mesmo, por exemplo, a Canção de Lisboa vai fazer este ano 90 anos. Foi estreada em 1933. Não caíram no domínio público? Não, só caem 70 anos depois da morte do autor. Eram 50, mudou a legislação e agora são 70 anos depois da morte do autor, não é da estreia da obra. É da morte do autor. E quem é o autor? Já não te sei dizer, já não me pergunto, já trabalhei tanto depois disso. O senhor não terá já falecido?
Não, os autores eram os realizadores e eram os guionistas. Eu acho que essa geração já desapareceu toda. Já, mas fomos ver a idade de morte de todos e nenhum não tinha desaparecido há 70 anos. Há 70 anos. Sim, não tinham desaparecido há 70 anos. Portanto, tinham desaparecido há 50, há 55. Tiveram que negociar com as famílias. Com as famílias que ainda têm os direitos. Os direitos são geridos. E houve renitência em cedê-las? Houve no Pátio das Cantigas. A família, os herdeiros do Pátio das Cantigas não queriam vender. Pediram mais dinheiro do que as outras famílias, bastante mais, pelos direitos, e punham uma condição, só o vendiam no contrato com a condição do realizador, que ia adaptar era o Lionel Vieira. Porém, eles não sabiam. Eles não sabiam que os advogados estavam a negociar, que eram mandatados por mim. Portanto, que eu não queria que se dissesse. Eu queria que aquilo... Não, E tu não os querias realizar? Não, eu comprei-os para os produzir. E quem seria o teu colega a quem tinhas pensado? Bom, eu pensei no Ruben Alves, que tinha acabado de fazer A Gaiola Dourada, mas ele estava ocupado a fazer um documentário e não pôde fazer. Disse-me que eu lamento, mas não... Uma grande comédia luso-francesa? Luso-francesa. Não, uma comédia francesa. Francesa, ok. Sobre uma história lusitana. Com alguns autores com uma história portugueses. lusitana. É um filme francês com uma história lusitana. Com uma história luso-francesa. Luso-francesa. É uma produção francesa com uma história luso-francesa. É um filme da Pathé, não tem nada de coprodução portuguesa. É um filme da Pathé que, salvo erro, custou o dobro dos nossos 3 filmes. Custou 7 milhões de euros. Acho que a produção... As pessoas não têm noção nenhuma. Quanto é que custou, e voltando ao Crime do Padre Amaro, quanto é que custou esta coprodução, penso que com a RTP? Sim, isto é uma coprodução porque tem vários investimentos além dos da RTP, porque senão era impossível fazer esta série de época, mas cada episódio custou 210 mil euros. Isso é... Eu não quero comparar com a Guerra dos Tronos. Não, estamos a falar do universo português. Isto é o minimamente razoável para se começar a fazer alguma coisa. Eu começo aqui, patamar. Se eu não tivesse os anos de traquejo que tenho na produção e na realização, não dava com este dinheiro para fazer. O orçamento para fazer isto estaria mais nos 250, mais próximos dos 70, mas foi até onde chegámos com o financiamento e eu achei que não conseguimos mais e com isto eu conseguiria fazer um projeto que ia ser muito decente do ponto de vista de produção. É vendável para o estrangeiro? Para uma Netflix, por exemplo? Para quem for, já temos interessados, empresas internacionais grandes. Há uma empresa enorme internacional interessada, logo, andavam atrás de mim, ainda estava a fazer. Interessados. E tu vais aos mercados de televisão, por exemplo, em Cannes, ao MIP TV, ou ao MIPCOM, acompanhar... Vou, mas não foi preciso ir. Não foi? Eles vieram ter contigo? Foi uma empresa que nos contactou e que andavam, sabiam que estava a adaptar e quiseram ver. E conheciam a história? O título é emblematicamente conhecido pelo filme mexicano. O filme mexicano é um filme... Toda a gente de cinema no continente americano conhece, porque foi candidato ao Oscar e ao Globo de Ouro. Com o Gael Garcia Bernal. Foi o filme que lançou internacionalmente o Gael Garcia Bernal, que depois apareceu no Mi Mamá Também, mas o filme que o lança é este filme, O Crime de Padre Amaro. E que é um filme bastante interessante. Curiosamente, também lançou, em Portugal, a carreira de 2 atores, o Jorge Corrola e a Soraya Chaves. É verdade. É um projeto que está condenado ao sucesso. Vamos ver se nos acontece a nós também. É um projeto com bolinha vermelha? Eu acho que a RTP vai passar lá às 10h30, que acho porque... Habitualmente é às 9 da noite, mas pronto... Pois, mas não pode, pela classificação que é maiores de 16 anos, portanto tem que ser 10h30, não pode ser às 9, e às 10h30 tem que levar a bolinha vermelha a avisar as pessoas que têm umas cenas mais... E que cenas mais são essas? Tens que estar lá para ver. Vais estar lá, vais sentar. Lá na cadeira. Vais estar. Não, vais ter que esperar pelos outros episódios, que isto é só o início. Eu acho que a série vai ganhando intensidade à medida que vai caminhando. Vai ganhando muita intensidade. Já agora, é de toda a justiça falares no restante elenco para além do José Condessa e da Bárbara Branco? Sim, acho que... Porquê é que estou tão feliz com este projeto? Porque eu acho que as características todas artísticas se conjugaram. Porque eu fui muito exigente com este projeto, muito, mais do que fui com nenhum outro projeto meu. Meti-me em tudo, ou seja, eu tive tempo na pandemia para trabalhar com os guionistas, sou co-argumentista do projeto, eu sabia sabia o que queria na escrita disto.
depois sou produtor executivo, depois sou realizador, mas depois fui montador, junto com um jovem montador com muito talento, mas que estava a começar a montar. Eu fui montador com ele. Depois fui para o Brasil, meti-me dentro de um estúdio a fazer a pós-produção toda, fiquei lá meses com a equipa de efeitos especiais, 3D, porque eu trabalhei, eu estudei design antes de estudar cinema, portanto eu sei muito da parte de design gráfico. Estive a fazer isto lá com eles, eu meti-me em tudo. Isto foi um projeto onde eu me dediquei muito e eu acho que a envolvência toda, os departamentos todos, o figurino é brilhante, a direção de arte é espetacular, a música é genial. Ou seja, vais ganhar todos os prémios da Academia Portuguesa de Cinema em 2023. Não, ainda tem que ser 24. Ou 24, sim. É do ano seguinte. Não faço ideia. Não sei o que é que eu estrear mais durante o ano. Mas eu acho que... E depois, mas vou-te dizer o que eu tinha como característica superior nisto tudo. Havia muita exigência em tudo, mas havia uma coisa que eu disse, agora vou fazer melhor do que fiz alguma vez nos meus 30 anos de carreira. O elenco vai ser o melhor elenco que alguma vez não tens que falar nele. E então é assim, o Zé Condessa e a Bárbara, e depois os dois que secundam estes dois protagonistas, que são também protagonistas, que é o Cónego Dias e a São Joaneira, que é o Zé Raposo e a Filomena Gonçalves. Uma recuperação da Filomena, que esteve muito tempo, mas que percebe-se que parece mãe verdadeira da Bárbara, que estava na idade certa para fazer isto, e que acho que fazem muito bem. O Zé Raposo faz um Cónego Dias absolutamente brilhante, soberbo. Como só ele pode fazer. Sim, soberbo, uma coisa de arrepiar. Mas toda a gente, os atores estão todos, o que os próprios atores diziam, aqui todos os atores são todos muito bons, até os que aparecem para dizer olá. A Dona Maria, não há pequenos papéis, não é? Há pequenos papéis, mas eles todos são grandes atores e tornaram os personagens muito grandes. Percebes? A Natália Luísa veio para fazer uma personagem pequeníssima que está sempre na casa de São Joaneira, mas se ela não chegasse, a personagem não era brilhante como é. Se aquilo fosse uma atriz secundária para fazer aquilo, ia ser de facto uma personagem secundária. Ela é uma personagem que quando tu pares e olhas para ela é tão importante, tu prestas-lhe tanto atenção como se fosse uma protagonista, porque é feita por uma atriz brilhante. Ou o Padre Brito, que é feito pelo Sérgio Praia, brilhantemente feito pelo Sérgio Praia, que se não fosse Sérgio Praia... Vindo diretamente do Variações. Sim, vindo de um protagonista de ganhar todo o ano, veio fazer um papel secundário, um papel pequeno, pequeníssimo, mas brilhante. Mas depois torna-se brilhante. O que é que eu fiz? Uma coisa que já tinha experimentado muitas vezes no meu trabalho, mas aqui joguei muito forte, eu fui buscar atores muito bons para todos os papéis, pequenos papéis. Só atores. E isso para mim estava claro que só faria assim. Claro. Lionel, o que é que segue? Devo estrear em breve o último filme que fiz, O Último Animal. E estou a preparar o meu próximo filme, mas que não posso contar o que é. Mas que género? Policial? Drama? Já sei que não é comédia, porque não gostas de comédias. É um thriller com pinceladas de humor negro. Como já aconteceu com vários dos teus filmes. Como aconteceu com o Arte Roubado. É um regresso àquilo que eu gostei de fazer, mas agora feito num campeonato um bocadinho mais... Num patamar mais à frente. Num patamar mais à frente. E já agora, enquanto atores, eu peço-vos a opinião sobre a Bárbara e vice-versa. É só assim, largaste assim a pergunta. Como atores? Sim. Olha, para mim é muito... Teste. Quem é que começa? É ele. Para mim é muito fácil falar sobre a Bárbara e é já antes de namorarmos. E nós tivemos a oportunidade... Vocês conheceram-se no Teatro Experimental de Cascais? Sim, na escola ainda, e trabalhámos pela primeira vez juntos no Teatro Experimental de Cascais e temos vindo desde então a trabalhar muito, não só no Teatro Experimental de Cascais, mas também fora e nos ecrãs também. Eu falando da Bárbara como colega... Não é preciso. Eu já te disse isto mesmo na altura antes de começarmos a namorar, até te falei uma vez contigo quando ia contracenar com ela, se não me engano, no Peter Pan. Eu acho que trabalhar com a Bárbara é uma facilidade enorme, porque às vezes temos a sorte de encontrar pessoas
com quem temos química a representar. Isto não tem nada a ver com uma relação, porque podia não existir a química teatral e existir apenas a química de uma relação. Imensos atores casais ao longo dos anos, sem dúvida, ao longo das décadas. E houve muitos que às vezes nem tinham uma química incrível, mas que eram um casal maravilhoso cá fora, e outros que até tinham uma química incrível no ecrã e se calhar nem nunca namoraram, não é? Acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, às vezes tem a ver com a forma como nós pensamos a nossa profissão, como temos a ambição de crescer, e eu, ao contracenar com a Bárbara, eu sinto-me um ator melhor porque ela estende o tapete. Tu só tens que não estragar o que ela está a fazer e ir atrás e seguir a intuição. E depois somos atores muito parecidos no sentido de termos a mesma escola, temos a mesma forma de ver a profissão, arriscamos da mesma forma, vamos no vazio, sem medo, às vezes de olhos fechados. Depois é muito irritante porque nós falamos sempre sobre as mesmas coisas, sabes? E ele de repente, como é o primeiro a falar, depois tirou-me tudo o que eu tinha a dizer sobre ele. Não tens de dizer coisas bonitas. Não, mas acho que vem nessa lógica de trabalharmos, os nossos valores de trabalhar são muito semelhantes e portanto a partir do momento em que pegas em nós os dois e nos atiras para o palco vai sempre acontecer alguma coisa, porque são dois atores necessariamente curiosos e com química a trabalhar que nada tem a ver com o facto de sermos namorados. namorados. E onde é que está a novidade de fim de tarde ou princípio da noite, quando vocês chegam a casa e dizem, olha, o meu dia correu assim? Não é o meu dia, é o nosso dia. Agora, neste momento das nossas vidas e das nossas carreiras, já temos essa coisa de o meu dia correu assim, o teu dia correu assado, porque nós estamos a trabalhar juntos. Mas mesmo nas vezes em que estávamos a trabalhar juntos, nós temos, para já, há uma coisa que nós temos que fazer e por sermos atores, independentemente de sermos namorados ou não, temos que o fazer por ser saudável, que é chegar ao final do dia e deixar o trabalho no platô ou no palco e vir para casa sem, não é? A zeros quase, sem trazer nada. E conseguem? Conseguimos. Eu acho que a magia do teatro e a magia da representação é que o que nós vemos não é igual para... Podemos estar todos numa sala a ver um espetáculo e vamos recebê-lo de forma diferente. E acho que a forma como encaramos um dia de trabalho, seja uma peça de teatro, uma novela, um filme, a forma como eu sinto o dia e como a Bárbara sente o dia é totalmente diferente. E apesar de estarmos a caminhar como equipa e a fazer o mesmo trabalho, temos reações diferentes. E quando chegamos a casa e às vezes comentamos o dia, tivemos percepções diferentes das cenas, da forma como um viu a personagem do outro, e acho que tentamos ajudar da forma mais humilde possível, sem entrarmos no trabalho um do outro. Agora, eu acho mas podem comentar cenas, sim, passagens, coisas que cada um vê um do outro. Sem dúvida, porque somos o primeiro espectador do outro de fora e confiamos um no outro. Eu sei que a Bárbara, se me disser alguma coisa, é para o meu bem e é para me ver crescer. E às vezes isto acontece, que é o mais bonito, em cena. Em cena, a meio de uma cena que nós pensámos que ia para um caminho A, nós só com o olhar um para o outro conseguimos perceber que está a ir para o caminho B e vamos os dois para o caminho B, e se calhar é melhor ainda que o A que tínhamos pensado antes. É o BB, é o bem bom. É o bem bom. É bebê. E é uma magia difícil às vezes de encontrar, essa sintonia, esse momento em que realmente os santos se cruzam, como o Carlos Avilés diz, não é? É bonito. Bárbara, mudaste de canal. Mudei. E então? E olha, está a ser muito feliz. Mudaste. Está a ser muito feliz porque, primeiro, eu tive a sorte de receber uma proposta brutal da parte do Daniel. Sou protagonista da próxima novela e, portanto... E a obra é incrível. Sim, Queres falar um bocadinho sobre isso? E, portanto, sim, vamos a isso. Para já é assim, ser protagonista, eu sou um bocadinho repetitiva, mas ser a capitã deste barco é um privilégio enorme, porque não sei se já sabes quem é o elenco, mas eu estou rodeada por Albano Jerónimo, Rita Blanco, Luísa Cruz, Marina Mota, Maria João Bastos, João Lagarto, a lista não termina e, portanto, é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo... E eu à frente, mas sabes, eu sinto-me muito segura. Porque estou tão bem rodeada e tenho uma história tão bonita para contar. A Inês Gomes fez um trabalho brutal a escrever esta novela. Já sabemos, é novela, há aqueles clichês de novela como há sempre, mas a estrutura da história está muito forte e muito bem escrita e, portanto, estou muito contente de estar a fazer este trabalho. Tenho uma família também muito divertida, o meu núcleo é muito divertido de gravar e de fazer cenas com eles e, portanto, não podia ter calhado melhor oportunidade. E tu, mudaste de clube? Não. Passaste do Benfica para o Niza? Não. Não, o Benfica sempre. Não, o Niza tem dois amores. 3 comigo. 3? Não, o Benfica. Não, sim, eu neste momento agora tenho com algum tempo livre e entre trabalho
Eu acho que desculpa lá, tens tempo livre? Neste momento estou. É que sabes aquelas Como fases em que assim? respiramos. Como assim? É que eu não acredito. É Como verdade. assim? Foi depois este ano foi um ano cheio de grandes oportunidades. O ano passado, exatamente. Este ano começou agora. O ano passado foi um ano cheio de grandes oportunidades e grandes desafios, dos quais me orgulho muito como ator e estão a começar agora a nascer para o público. Mas eu acho que o ator tem que ser um ator. Eu acredito numa coisa, e vim de Nice há pouco, antes disto, e estava a pensar no caminho que acho que o ator tem a obrigação, e isto vem desde o Carlos Avilés a dizer-nos isso, manter a criança interior viva. Convém dizer e explicar a quem nos está a ver e a ouvir que em Nice tu pertences a um clube de futebol. Para além de ser a tua terra, pertences a um clube de futebol. Neste momento juntei-me... És o quê? Qual é a tua posição? Não, é futsal. Ou seja, sim, é o ala, sou ala. Direito ou esquerda. Mas sim. Ele é bom nas duas alas. eu sou bom. Mas eu acho que esta questão de aceitar o desafio que eles me puseram, são um grupo de amigos que pegaram no clube neste momento, pessoas da minha idade, que para o bem das pessoas que praticavam o desporto, que são colegas meus desde a infância e amigos, juntaram-se para pegar num clube que não estava bem. E eu acho que isso é uma prova de amor, não só à terra, mas também uns aos outros, que eu não podia ficar indiferente quando me fizeram o convite e embarquei. Eles sabem perfeitamente que o meu trabalho é o meu trabalho e que quando não puder estar presente não estarei por motivos profissionais, mas acho que aquilo também me ajuda a manter viva a minha criança interior e não estar estagnado. Nem que seja sentir outra vez de novo uma paixão que sempre tive pelo futebol, e depois volto com mais força ainda para estar aqui e fazer o que eu realmente amo, que é representar. E representares-te também o ano passado fora de portas, ou seja, fora do continente. Fora do continente. E fora do país. E fora do país também, mas sim, fora do continente. Então fala-me dessas duas aventuras. Primeiro fizemos Rabo de Peixe, que é a segunda produção portuguesa para a Netflix. Eu sou suspeito. Depois do Glória? Depois do Glória, exatamente. Eu sou suspeito, mas eu acho que a série está extraordinária. Está mesmo muito boa. Também tive a sorte de ter um elenco incrível, a par como temos aqui no Crime do Padre Amaro, que é só a nata, que as personagens mais pequenas são feitas por grandes atores e atrizes. Mas no Rabo de Peixe acho que temos temos em mãos um projeto capaz, na minha opinião, e depois corrijam-me se eu estiver errado, de marcar pontos lá fora. Pela primeira vez termos público a ver uma série portuguesa sem ser só em Portugal. E acho que essa oportunidade... É falado em português? É falado em português. Algumas cenas têm cenas em inglês porque têm personagens de outras nacionalidades e falamos em inglês, mas é 95% em português e com um elenco português muito forte que trabalha no nosso país, alguns caras novas que merecem a oportunidade e outras caras que nós já todos conhecemos e com quem eu tive o privilégio de aprender ainda mais, como o Pepe Rapazote, a Luísa Cruz, o Albano, a Daniela Roy. Pepe Rapazote, Daniela Roy. Sim, lá fora, e o Albano, todos já estiveram lá fora. E eu acho que da One, por exemplo. Sim, o da One, e já tinha feito Vikings também, e o PP tem feito imensas coisas, a Daniela, então nem se fala, exatamente. Mas aprendi muito com eles e acho que a série é mesmo muito boa. É escrita e pensada primeiramente pelo Augusto Fraga, que é o realizador, com quem eu tenho uma amizade incrível, que é açoriano e que bem viveu aquela realidade em 2001 do que aconteceu. Mas depois teve todo um trabalho durante um ano e meio, quase 2 anos de preparação, e acho mesmo que vai abrir portas para todos nós portugueses que temos um talento e uma capacidade de trabalho incrível, começarmos a poder trabalhar cada vez mais lá fora, e acho que a série Quando é que estreia? Não sei mesmo quando é que estreia. A Netflix normalmente tem 2 datas de estreia. Sei que eles, a única coisa que eu posso dizer, nem sei se podia, mas eu digo que é o Germano, que eles não que eles gostaram muito dos episódios e que querem estrear mais cedo do que estavam a pensar, depois de terem visto os episódios. Isso diz muito de quem vê todos os dias as séries. O The Crown também estreou rapidamente por causa da morte da Rainha Isabel II. Exatamente. Mas eles têm essa capacidade. Agora, sendo nós uma série portuguesa, estarmos a começar a deixar algumas outras séries que estavam pensadas a estrear antes de parte, porque a nossa merece estar lá e ser estreada primeiro, eu acho que é de motivo de orgulho para todos. E a partir daí, e vamos falar depois do Almodóvar, achas que se podem abrir portas para ti, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra? Eu não trabalho a pensar nisso. Eu faço a mesma dedicação, um trabalho nacional como internacional, porque o que eu quero, e digo isto muitas vezes, até em conversa com a Bárbara, e ela também é assim, eu quero... Quando eu morrer eu quero ter orgulho do que fica.
Eu sei que ainda falta, estás-me a fazer essa cara que ainda falta muito, esperemos que sim. Mas fazer assim. Sim, tu, Deixa eu ver, é daqui Não, espero que dissesse tudo, menos tipo quando eu morrer. Não, mas uma questão de precaução. Não, houve uma pessoa muito importante na minha vida, que infelizmente já não está cá, que me disse que escolhe que tipo de ator queres ser. E isso não, no sentido em que faz tudo o que fizeres, aceita os trabalhos que queres aceitar, mas faz com o mesmo brilho como se fosse o primeiro ou como se fosse o último. E eu faço com a mesma paixão como comecei a fazer teatro com 5 anos. Ainda me move a mesma paixão. Se isso vai abrir as portas para lá fora, eu gostava, não vou dizer que não. E acho que aqui estamos os dois e eu acho que merecemos também pelo trabalho que temos feito. Mas não é o meu foco. O meu foco é entregar um bom trabalho. Eu acho que naturalmente as coisas irão acontecer e têm acontecido. Algumas às vezes quando mais vamos atrás mais parece que fogem. E às vezes, o caso do Brasil, por exemplo? O caso do Brasil foi uma coisa que apareceu também assim realmente de repente por terem visto a fazer bem um trabalho nacional. Mas depois veio a pandemia. E depois veio a pandemia e vim para cá. E depois a seguir veio um Crime de Padre Amaro que foi uma oportunidade incrível. E depois vem o Rabo de Peixe e o Almodóvar. O Almodóvar. O Almodóvar também foi uma dessas oportunidades que nasce, realmente não sei muito bem como. Foi um casting que eu tinha feito há muitos anos, na altura quando eu estava no Brasil, para White Lines, que fiquei com um contacto que me chamou por ter gostado muito de mim na altura. A série onde esteve o Nuno Lopes. Onde teve o Nuno, e na altura estava no Brasil e não tive a oportunidade de fazer a série. Mas pelos vistos marquei alguém que passado 3 anos lembrou-se de mim e disse: não, eu quero ver aquele rapaz outra vez em casting. E chamaram, e foram umas fases de casting até de repente conhecer o gênio, o Almodóvar, e foi uma oportunidade. E o que é que achaste do Pedro? Ele é extraordinário. Eu, como é óbvio, estava com um receio, com medo, com inseguranças, não sei o que é que vai acontecer, mas por muito estranho que pareça, senti-me muito mais tranquilo depois de estar com ele do que antes, na iminência de o conhecer. Ele tranquiliza as pessoas, ele é uma pessoa de atores, é um realizador de atores, muito parecido, eu não me importo desta comparação, com o Carlos Avilés, no sentido do trato do ator, a forma como quer a sua obra. Não é à sua maneira e à força, é sempre com a ajuda do ator e a forma como tanto ele e a equipa pensam na cena em conjunto. Ele não impõe, e eu aí senti-me em casa, porque isso é o que eu estou realmente habituado, é como eu acredito que se deve trabalhar, e percebi, mais uma vez, que nós temos a capacidade, nós portugueses, de sermos realmente bons com os maiores. E de ir mais longe. Sim. Achas que se ele te convidar para um próximo filme, passarás a ser um novo Chico Almodóvar? já me disseram que eu já sou um Chico Almodóvar. Não sei, eu adorava trabalhar com ele outra vez e acho que criámos uma coisa muito bonita juntos e com a equipa. É uma série, um filme, uma curta média-metragem com poucos atores, o que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele bem. Tem o Itanoc, o Pedro Pascal e alguns outros espanhóis também. Foi maravilhoso, foi incrível e aguardo com muito carinho e aprendi muito. Isso, por ser média-metragem, vai para as salas? Eu não sei responder. Sei que vai estrear em Cannes. E eu não sei se ele não vai juntar... Em maio deste ano? Possivelmente, sim. Eu acho que será este ano, sim. Por isso agora não sei mesmo datas. Aguardemos. Aguardemos. E tu, minha querida Bárbara, depois do Bem Bom, foi bom? Foi ótimo, acho que se viu pelo resultado de bilheteira, em série e filme, sendo que o filme a nível de espectadores e a nível de buzz foi um bocadinho melhor que a série. Não sei se as pessoas perceberam que a série era um objeto um bocadinho diferente do filme e, portanto, acho que a série não funcionou, vão sempre a tempo na RTP Play, já agora. Mas o filme correu muito bem e houve um fenómeno muito bonito que para mim foi muito especial de acompanhar, que foi receber mensagens de netas que foram ao cinema com as mães e com as avós e que no final aplaudiram o filme e que estavam uma sala inteira de cinema a cantar a música das Doce e o Bem Bom, e portanto para nós que tivemos a oportunidade de viver um bocadinho aquele tempo, não é? Nunca vivendo na realidade, mas construindo os anos 80 no mundo da música em Portugal, foi muito bom perceber realmente o impacto que aquela banda teve nas pessoas e acabámos por sentir também esse carinho. Embora o Tosé Brito, o criador da banda, dissesse no final que aquilo era uma coisa
ficcionada, aproximada, mas não era a realidade. É uma obra de ficção, portanto não é 100% fiel à realidade, mas a Patrícia, para construir este guião, teve conversas nomeadamente com o Tosé Brito, com as 4 das Doces, exatamente, até nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa, uma mini entrevista com... 3 ou com os 4? Com as 4. Com os 4? A Laura esteve cá? Com as 4, a Laura esteve cá a falar com a Marta. Todas nós tivemos a oportunidade de conhecer a nossa doce. Umas no início do projeto, acho que a Carolina só teve a oportunidade de conhecer a Lena, já mais para a frente já estávamos a rodar. Mas foi uma obra de ficção construída a partir de relatos e de histórias delas também, portanto tentámos manter fiel o espírito geral do que elas viveram e a personalidade de cada uma delas, sendo que o nosso interesse era fazer com que isto servisse a nossa história e aquilo que nós queríamos contar, aquilo que nos interessava a nós falar, que é a realidade dura de uma girls band nos anos 80, de 4 mulheres que se despiam para entrar em palco e que eram profundamente ostracizadas e criticadas por toda a gente. E hoje tu destes para entrar na casa das pessoas e não nos palcos? Eu hoje dispo-me porque há uma obra que pede e que assim justifica e portanto para mim fez-me sentido também aceitar esta Amélia. Nunca, para mim, vou ser mesmo sincera, não é uma coisa fácil expor o meu corpo e, portanto, foi uma questão que eu tive antes de aceitar o crime do Padre Amaro. Até que ponto Falaste com alguém, com a mãe, com a tia, com a prima? Falei, claro que sim, eu falo disto abertamente, falei com o Zé montes de vezes, tipo, até que ponto é que me apetece dar este passo neste momento na minha carreira, mas fazia todo o sentido, queria muito fazer esta obra do Essa e acima de tudo confiava muito no Lionel e no bom gosto do Lionel e portanto foi, a partir do momento em que decidi entregar-me foi a 100% e acho que... E até fevereiro com certeza que vamos ter Bárbara e Zé. Amélia e Amar, no seu melhor, te garanto. Amar até mais não. 1 minuto e meio, é assim... Estão aqui alguns responsáveis por esta série, chefes de departamento e mais alguns atores, poucos. Mas eu ia pedir uma coisa, que eles viessem aqui ao pé de nós, para vocês todos darem uma salva de palmas. Mas deixem-nos vir primeiro. Eles sabem que eu estou a falar, que eles sabem quem trabalhou aqui. Portanto, os chefes de setor que estão aqui da equipa, venham lá. E toda a gente que entrou na série que está aqui, venham aqui em cima ao palco para receber uma salva de palmas de toda a cidade de Líria. Venham lá rápido. Não, são muitos, é uma representação pequena. Entre pessoas de Lisboa e pessoas locais de Líria, trabalhou nesta série à volta de 400 pessoas. E, portanto, devemos ter aqui 10%, 40%. Mas pronto, não estão aqui todos, mas eu queria muito, já que eles estão aqui connosco, que todos recebessem uma salva de palmas para todos merecem. Estão a ver uma equipa mista, gente da terra e gente da capital. Obrigado a todos, até já, e vejo-me segunda-feira outra vez.